que me levou a isso? Eu ia perder minha família, entendeu? Eu gosto muito de falar desse assunto que eu me emociono. Eu percebi que eu ia perder a minha família. Ia perder meus filhos, né? Meus filhos é um presente de Deus para minha vida. Minha esposa é uma pessoa maravilhosa. E eu destruí minha família por causa do alcoolismo, por causa da bebida, das drogas. E assim, eu estava destruindo um presente tão maravilhoso que Deus me deu ali. Foi a minha família, eu sempre quis ter família. Oi, galera, tudo bem? Estamos começando mais um RemaCast. Eu sou a Aline Silvestre. Hoje eu vou estar batendo um papo com meu irmão Adenildo. Ele é daqui da comunidade Rema, congrega junto comigo. Ele é presbítero na nossa igreja e hoje ele vai estar compartilhando o testemunho dele de vida e de fé. Tudo bem? Tudo Seja muito ótimo, bem-vindo. estamos aí. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar Sim, compartilhando um pouquinho da sua nada. história. Quero que você fale um pouquinho de você. Primeiramente, fala, quero que você fale se você nasceu no berço evangélico ou quando foi que você encontrou a Cristo, como que foi esse encontro. Então, não nasci em berço evangélico, em berço evangélico. Eu sou de família católica, né? Minha família veio de um berço católico, né? Sim, Hoje em dia já a história é outra. A maioria, muita gente já se converteu ao cristianismo, né? Mas não vim de berço evangélico. Fui criado por uma avó, né? Criado por minha avó, ela era uma pessoa bem católica mesmo, era aquela pessoa que tinha um monte de santo na casa, acendia vela para todo mundo, assim, dentro dos costumes católicos, né? sim. Então, respondendo a sua pergunta, eu cresci assim num lar que era, se falando de religião, era um povo, só um povo católico. São, É, era totalmente católico, então. isso, é. E você seguia o catolicismo? Não, a Não. gente fala que é, a gente fala que é católico, mas na verdade você não tinha uma prática, né? Tinha uma prática. A gente ia em missa de vez em quando, num casamento de família, numa festa junina que, de igreja, Sim, né? Às vezes, eu te falei, às vezes os parentes se juntavam e a gente ia numa missa, mas eu não tinha esse costume, não seguia assim profundo, né? Sempre tive minha fé. sim. Em relação a Deus, sempre acreditei em Deus. Sempre acreditei que existe um Deus. Mas seguir assim fielmente o catolicismo, nunca cheguei a fazer. Você nunca, então, seguiu. Então, logo depois que você saiu do catolicismo, você encontrou a Cristo ou teve uma história aí? Não, não, eu, como que falei, era católico só de boca, não tinha prática. Ah, sei o quê? Sou católico, porque minha família era católica, Ah, sim. então sou Era católico. costume. Era costume. A prática não existia, né? Então eu fiquei muitos anos assim neutro, sem acreditar em nada, né? Fiquei vivendo minha vida e nunca pratiquei nada assim em relação à obra de Deus, né? Sim. Aí, o que me levou a Cristo foi os problemas da vida, né? Problemas da vida. Problemas com bebida, com álcool, com droga, perturbações espirituais. Eu frequentei um bando um tempo, terreiros mesmo. A gente tinha a prática de ir, não cheguei a receber espíritos, mas a gente participava dos cultos na, na Umbanda, né? Teve um tempo que eu cheguei assim, como a gente não tinha uma religião assim na prática, a gente começou a conhecer a Umbanda. Aí ia com alguns amigos, participava dos cultos deles lá, né? Fiquei um tempo fazendo isso. Conhecemos algumas pessoas, né? Pai de santo, mãe de santo. Tivemos amizade com várias pessoas, Sim. mas
Morei com um rapaz que ele era um bandista também, ele recebia lá os deuses deles, e eu chegou uma época que eu vi que aquilo não era para mim. Você não se encontrou. Não me encontrei nesse meio da Umbanda, com todo respeito ao pessoal da Umbanda, né. Sim, é que você não Ninguém se tá aqui encontrou. denegrindo a imagem dos umbandistas, eu quero deixar Não. bem claro isso, tá. Mas não me encontrei nesse meio. Que nem também você não tinha se encontrado na católica, a gente também não tá aqui Isso, falando mal é. do Isso, catolicismo, é só que catolicismo não se também. encontrou. Respeito demais, que meus parentes muitos são católicos, mas não me encontrei nesse meio, né, esse meio como uma ligação com Deus, eu não consegui ter um encontro ali, ter uma ligação profunda. Sim, Aonde eu encontrei isso? No cristianismo. Quando eu conheci o Senhor Jesus, que as pessoas sempre falavam desse Jesus que cura, que salva, que liberta, né, que é poderoso, que é maravilhoso. E eu fiquei curioso em relação a isso, porque eu já tinha experimentado outras coisas e eu não me achei, não me encontrei, que nem foi dito aqui. Aí eu fiquei curioso você ficou curioso para conhecer esse para Jesus mais de experimentar. perto. Sabe quando te falam de uma comida, você nunca comeu, Uhum, aí você quer comer para ver se você vai gostar? sim. É tipo isso. Aí alguns amigos meus já estavam no cristianismo, se converteram, pessoas que eram bem perturbadas, e hoje estavam bem diferentes, estavam assim alegres, felizes com o que estavam vivendo. Aí isso aumentou mais ainda a minha curiosidade. Falei: "Poxa, se na vida deles mudou para melhor, a minha também vai mudar". Porque eu já estava numa vida bem destruída, né. Já tinha me tornado um alcoólatra, eu já estava usando drogas, né, que eu sempre tive uma vida muito tumultuada. A gente, levava uma vida muito desregrada, né. Tinha limite para nada, o que dava vontade de fazer, fazia, Nisso né. você tinha mais ou menos quantos anos? Essa época aí eu tinha mais ou menos meus 23 anos. 23 É, anos. Você já era casado? não, Não, essa época você não era não, eu casado casei ainda. quando eu me casei, eu casei com 27 anos, eu tinha 27 27, anos e minha esposa tinha 23 na época. 23. E foi uma época turbulosa na minha vida, né, a gente estava bem, bem tribulosa. E como que eu posso, te perguntar, assim, o mundo do vício, né, porque o álcool também é um vício. Como que você vê que você chegou até ele? Foi tipo, tristeza, desesperança, falta de amor? Como que você pode colocar, assim, para a gente poder entender mais como que foi que te levou a chegar nesse ponto dos vícios? Então, aí eu iniciei isso, de começar a beber, festa de família. Tinha as comemorações de família, que é festa junina, festa de aniversário, né. Aí, comecei aí. Um ambiente simples, né, Normal, normal, normal. que muitas famílias têm. Bebia normalmente, nada demais. É isso foi aumentando, né, depois de um tempo foi se agravando, né. Aí ia pra festa dos bailes, saía com os amigos, ia pra show, Hum. né, e sempre tinha que ter bebida no meio. Sempre a gente tinha que dar um jeito de estar bebendo, para se alegrar, para espairecer, para aproveitar aquela festa. E isso vai aumentando-se as doses. Você saía bastante? Isso aí, Você saía isso bastante. aí. Nossa, minha vida era uma farra. A vida sempre foi se divertir. O que eu ganhava, meu salário era para gastar em festas, com amigos, com mulheres, né, e conforme tinha, como é que eu posso pôr a palavra? A gente tinha, não tô sabendo falar a palavra, os desamores da vida. Ah, tá, as desilusões amorosas. É, por exemplo, então isso agravou o alcoolismo na minha vida, porque eu aonde para onde que eu ia, né, aonde que eu descontava essa tristeza, em bebedeiras, né, em farras, Ah, bebendo. Aí teve um ponto
que eu ainda controlava isso. Deixa eu perguntar uma coisa assim, só pra Tá, quebrar o vamos gelo. lá. Você se apaixonou muito? Ah, me apaixonei. Porque você falou que se contava, então Sim, me entendo. apaixonei, claro. A gente, como na época eu era jovem, né, ainda sou, tenho 1,55 anos, mas sou jovem. Jovem? Me apaixonei muito, né, é a fase da vida da gente, né. Tive muitas desilusões amorosas. Ah, e aí isso foi um dos É, agravantes. esse foi o principal ponto que me levou ao alcoolismo, a aumentar isso, foi as desilusões amorosas. E também, discussões familiares, Dentro da brigas sua da família, casa. dentro da minha família, com tio, com tia que humilhava a gente, que jogava na cara um monte de coisa, que não valorizava a gente, então isso foi deprimindo. Isso traz, né, depressão para a vida da gente, tristezas. Sim, Então, por que que eu saía muito para as farra? Pra espairecer a mente, para ficar com a mulherada, para ficar com os amigos, para ficar naquela farra de bebedeira, e a gente não tem consciência que aquilo vai fazendo um grande mal para a vida da gente. verdade. A gente é jovem, a gente não mede, né, as consequências dos nossos atos ali no momento. Você falando aí de se eu me apaixonei muito, teve uma época na minha vida que eu meio que me prostituía, essa é a palavra, não tinha só uma mulher, ficava só com uma, eu ficava com 2, com 3, 4 ao mesmo tempo, assim, variado. Entendi. Isso para mim, na época foi até bom, mas trazia uma tristeza no íntimo, Não era depois. aquilo que Não você era bom, queria. entendeu? Porque eu sentia falta de alguém que realmente me amasse de verdade. Sim, Senti essa falta. você não queria só um dia, Não queria só um momento você ali, queria ter alguém para não construir queria só o algo. sexo, queria Sim, uma paixão verdadeira. sim, Como eu não tinha isso, a gente via que isso não acontecia, aí onde que meu alcoolismo foi aumentando. Sem eu perceber, eu fui aumentando as doses, né, até chegar a um ponto que a gente vai para o fundo do poço, né. Daí comecei a usar droga, me envolvi com amigos que eram usuários, né, pessoas normais que trabalhavam, tinha família, sim. e me apresentaram a droga, no caso, era cocaína, que eu cheirei muita cocaína, entendeu. Cheguei a fumar maconha, mas nunca fui muito fã de maconha, que eu passava mal, mas quando eu encontrei a cocaína eu já gostei, por causa do efeito e depois que eu fui ver o mal começou a me fazer, que eu comecei a aumentar as doses, comecei a aumentar a frequência de uso, né, e a sensação que dava, só para você entender, quando quando após o uso disso, dava uma tristeza muito grande, profunda, que eu tinha vontade de morrer, por causa dessa sensação. Era bom na hora. Mas depois que passava o efeito, Aquilo é um engano, na verdade, né, é um sim, engano, aquilo é para te enganar, aquilo parece que te alegra, mas não é isso. Porque quando eu usava, eu bebia muito mais do que eu costumava beber e usava muito mais droga do que de costume. Quando aquele efeito ia passando, eu sentia uma depressão, um pavor horrível, uma sensação terrível. Só que aí eu queria me livrar disso. Só que aí eu já percebi o quê? Que eu já estava, não conseguia mais ficar sem aquilo, eu estava viciado. já estava viciado. Tinha que ficar com as doses de bebida, com as doses de droga, cada vez mais envolvido com pessoas estranhas. E isso foi me trazendo muito problema para minha vida. Já não trabalhava direito, É, não tinha uma socialização boa com as pessoas, me tornei uma pessoa agressiva, não aceitava a opinião de ninguém, né? Eu é um jeito de você também, proteger do que as pessoas iam falar, que você sabia que eles queriam falar para o seu bem, é, mas você também não queria ouvir. Seria mais ou menos isso, isso? exatamente, exatamente. Por exemplo, vinham me criticar porque eu estava bebendo demais. Eu falava assim: "Não, mas eu bebo com meu dinheiro, não é com o seu", É. Eu entendeu? já ouvi, assim, de pessoas que têm uso constante, assim, com álcool, a gente vai comentar ou falar, explicar, e a pessoa sempre dá
essa é a essas principal. respostas. É, Isso é uma forma, eu entendo hoje que é uma forma de defesa. sim, Mas a pessoa que está envolvida no alcoolismo, ele sabe que ele está sofrendo. Só que ele não admite, sim. para não dar razão para a pessoa que está criticando ele, entendeu? No caso, é amigos, familiares, pessoas próximas, né? Geralmente é um tio, uma tia, uma irmã, um pai, uma mãe. É alguém que se importa com você. Pessoa que se importa. Mas como eu estava muito rebelde, eu não dava ouvido para ninguém. Você não deixava Não, ninguém porque eu falar. era dono do meu nariz, que nem fala. Sim, Eu me trabalhava, me sustentava, eu tinha minha responsabilidade como uma pessoa comum. Então, eu me achava no direito de fazer o que eu bem quisesse. você não tinha limites, assim, você Eu era meio fazia sem limite. Por exemplo, para te dar um exemplo, eu fui criado pela minha avó que me criou. Quando eu fiz 18 anos, ela me soltou no mundo, né? Porque agora eu sou homem, sou dono do meu nariz. Então, isso para mim foi ruim, porque eu não tinha mais ali um limite. Você pode ir até aqui. Quando eu passei a ser de maior, aí minha avó meio que tipo assim, deixou eu fazer mais coisas. Ah, filho, agora você é homem, né? Você é de maior, você sabe o que você faz de sua vida. Então, isso eu acho que quando aconteceu isso, eu não soube lidar com isso. Eu fiquei tipo um pássaro muito livre. Então, eu comecei a experimentar coisas que me fez mal. Por exemplo, a bebida, né? Aí sim, isso aumentou o consumo, comecei a ir para festas, comecei a viajar muito, né? Comecei todo lugar que ia muito para praia. Praia, você sabe, né? Que é um lugar que sempre lugar quente, né, tem bebida, tem mulheres, sim. tem, né, baladas, Tem tem drogas, drogas. Então isso me atrapalhou muito, porque eu comecei a provar muita coisa que não deveria. muita coisa que hoje em dia, com a mentalidade que você tem hoje, você não faria, né. E aí, esses jovens hoje em dia que tá se perdendo nesse mundo que nem você. Naquela época você tinha 18 anos, você era dono do seu nariz, já trabalhava. Eu queria que você passasse uma mensagem para eles também, para eles entender o mal que é isso, e se eles estão passando por isso, não ter vergonha de pedir ajuda. Eu não sei nem como Sim. falar isso, porque eu nunca passei por essa situação, mas você já passou por essa situação e venceu, e a gente vai chegar nesse ponto. Gostaria de falar para os jovens, então, boa pergunta. Para os jovens, o que acontece com os jovens? Eles acham que todo mundo são amigo deles, Hum, né? Se envolve com amigos, aí a partir disso começam a não ouvir mais os pais, né? O pai vai dar um conselho, ele não aceita muito, porque tem aquele ciclo de amizade. Quero falar para os jovens, tome cuidado com seus amigos. Por exemplo, eu aqui, o que me levou muito a fazer coisa errada foi meus amigos, principalmente os que usavam droga, porque eu não tinha vontade de usar droga, por causa de amigos, né? Eu comecei a fazer o experimento, o consumo. Foi o que me prejudicou. Claro que teve a minha, como se diz, eu não fui obrigado, sim, mas os amigos influenciam muita gente a fazer tanto coisas boas como as coisas más. sim, isso é Então você verdade. jovem aí que tem seus amigos, tome cuidado com o que eles te apresentam, de bom ou de ruim, né? De bom e de ruim, né, porque o jovem hoje em dia, mais ainda, tá tudo muito escancarado para Tá. eles, né, tá tudo muito aberto, é muito mais fácil você encontrar tudo. Então a gente sempre quer deixar um conselho para eles e também para as pessoas que às vezes também não são tão jovem assim, mas também têm essa dificuldade com vício de álcool, com vício de drogas, até mesmo o vício de cigarro, que a gente fala às vezes drogas, a pessoa não tipo, álcool não, no álcool ele é uma droga, só é É. uma droga lista que você pode consumir, mas é uma droga. A gente tá falando aqui muito de alcoolismo, né? Mas para você que tá aí do outro lado assistindo, não é só isso, engloba uma série de outras coisas, né? Por exemplo, tem o pessoal que fora. Sim, Tem aquelas comprimidos que tomam. Tem muita coisa que o pessoal usa como droga, né. sim. Se a gente for falar aqui, é uma gama de coisa muito grande. É Então, para você que está aí nos assistindo, presta atenção no seu filho, né, como anda o comportamento dele, exato.
se é só rebeldia ou se ele tá experimentando algum tipo de entorpecente, de repente o pai e mãe nem percebe, porque nós, que nem na minha época, eu escondia, não deixava ninguém ver que eu estava cheirando uma cocaína, que eu estava fumando uma maconha, a gente não deixa as pessoas saberem, né, para você não ser mais pra não degredir a sua imagem, porque: "Ah, minha Sim, família se descobrir, vão ficar falando o quê de mim?". Então, para você que tem seu filho aí, né, principalmente o jovem, presta atenção no comportamento dele, tenha proximidade para chegar até o assunto, não chega agressivo. Que de repente, que nem você falou, né, a pessoa quer buscar uma ajuda e de repente o pai não deixa, não tem essa porta para o filho entrar e perguntar para o pai. O pai já é um pai agressivo, um pai que não tem entendimento. Então eu acredito que se a pessoa tiver um apoio, eu não tive esse apoio, tá? Queria frisar aqui que a minha família não me deu suporte nenhum em relação a isso. O que eu ouvi muito foi críticas, só críticas, é. Não tive assim um ombro amigo para poder te ajudar. para eu chorar nesse ombro, Entendi. entendeu? É isso aí, queria frisar isso aí que me levou cada vez mais a aprofundar nos vícios, né? Fui ficando depressivo, ficando triste, eu achava que todo mundo não era meu inimigo. Eu comecei a ter muita raiva da minha família, porque só ouvia críticas. Que nem eu disse aqui, não tinha um ombro amigo para me apoiar. Isso é muito importante, né? Você que tem sua família aí, que às vezes tem alguém com problema, você apoiar essa pessoa, né? Trazer para perto e cuidar dele. E muitas vezes as pessoas não fazem isso, elas afastam, né? Porque uma pessoa viciada dentro de casa não é fácil. Não, com certeza Um não. alcoólatra, ou seja lá o que for, para a gente tolerar isso é complicado. É que o vício, acho que é não acredito que seja no todo, né, não só o vício que nós estamos tratando aqui, mas qualquer tipo de vício é complicado para a família entender aquilo, né, mas, eu digo assim, que a família, ela é o principal suporte para aquela pessoa. Se a família só julgar, você vai estar jogando aquela pessoa para mais perto desses vícios e para vícios piores. Sim, com Né, certeza. para essa pessoa chegar no fundo do poço ou num abismo pior, é muito mais fácil. Agora com o apoio do familiar, não significa que vai ser um mar de rosas, porque não é fácil, mas você vai poder começar a entender, você vai procurar ajudar essa pessoa e até procurar, ajuda, Perdão. de psicólogos, terapeutas, questões médicas, essa questão só que essa questão precisa ser abordada numa conversa, num diálogo, precisa ter essa proximidade. Porque se você não fala, se você não conversa, você não consegue compreender o comportamento da pessoa, ela não vai se abrir com você. E se ela não se abrir com você, quando você for notar, a situação já está bem, Tá bem bem avançada e está bem grave. triste, né. Você falou algo importante, a gente ter o apoio, né, a gente ter o apoio de alguém, né, é muito importante, eu acho que ajuda muito, você ter um apoio, ter alguém que te direcione, te dê um conselho, né, que te traga ali para o caminho melhor. Porque muitas dessas pessoas que tá numa situação difícil, às vezes está na prostituição, ou ela virou homossexual, ou ela é um alcoólatra, um usuário de drogas, sempre tem uma história triste por trás disso. Se for analisar, sempre tem. Que nem no meu caso, uma das coisas que me levou também a essas situações foi eu não ter sido criado por um pai e por uma mãe. Claro que agradeço muito aos meus avós que me criaram, mas essa falta do pai e a mãe foi terrível na minha vida. Então isso foi um dos fatores que me levou a essa rebeldia, a esse desejo de liberdade sem limite, né, que me levou a conhecer todo tipo de pessoa, né, pessoas que tinham acesso a essas drogas, Sim. pessoas que são do meio, da bagunça, e cada vez mais eu fui me envolvendo com isso para suprir essa falta que eu tinha, que é o que eu tô falando aqui. Eu não tinha alguém para me chorar no ombro, não tinha esse apoio familiar. Como já tinha a falta do pai e da mãe, isso foi muito complicado lidar com isso.
Então são fatores que me levou a ir para o abismo cada vez mais, né, e isso foi crescendo, dia a dia, dia após dia foi crescendo. Até que chegou um ponto que eu não queria mais viver daquela maneira, Isso né. foi mais ou menos quantos anos, assim? Porque pelo que eu entendi foi anos, né? Foi isso aí, vamos por aí uns 15 anos, a média aí de mais ou menos Até você falar: "Não quero 15 a 20 mais". anos, 15 a 20 anos, por 15 a aí. 20 anos é É, muito tempo, foi. gente. Aí, isso que também eu queria frisar aqui que isso é importante. Eu, no caso, eu tomei a decisão do quê? Eu queria mudar essa situação. Falei: "Eu não quero mais ser um alcoólatra, não quero mais ser um usuário de droga", eu já era um pai de família, Aí já nessa altura você já era casado, sim, já tinha aí seus nesse meio filhos? tempo casei, já tinha meus filhos, mas continuei ainda é, eu, eu deixava minha esposa em casa, eu ia pra farra, eu chegava 4, 5 horas da manhã em casa, a Dorotinha me esperando, meus filhos pequenos, e eu não estava nem aí, Meu Deus. entendeu? Não tinha responsabilidade. Então eu vi o quê, né, que eu estava cada vez mais indo para o abismo e destruindo minha vida e a vida da minha família. E não era isso que eu queria, ser feliz com a minha família, né, eu sempre quis ter uma família, sempre quis ter filho, mas o alcoolismo, esse mundo aí de drogas destruiu isso aí, né. Destruiu seus sonhos É, também de ser pai e tal. quase No destruiu, né, momento destruiu ali. até um certo É, ponto, né. naquele momento. Aí, aonde que eu vi um caminho, uma luz, eu comecei a ouvir falar desse Jesus, que cura, que salva, que liberta, esse Jesus que é amoroso, né, esse Jesus que te dá a vida eterna, e começaram a me apresentar esse Jesus que eu não conhecia, e isso me deixou curioso. Pra Da mesma conhecer. forma que eu comecei a usar droga, assim, que eu fiquei curioso, comecei a beber, fiquei curioso também para experimentar esse Jesus. Falei: "Jô, já experimentei tanta coisa, eu quero ver como que é isso". Deixa eu lá ver como que é. Como eu fui participei do catolicismo, participei de alguns cultos de umbanda, que nem eu disse aqui, não me encontrei no meio, né, dessas religiões. Aí eu comecei a conhecer, para você entender, pessoas cristãs que começaram a me apresentar esse Jesus. Como eu estava com a minha vida bem destruída, minha esposa, ela já tinha ela queria se separar de mim, ela uma vez nós brigamos, ela quebrou quase a casa toda, ela arrumou as coisas para ir embora, né. E eu comecei a chorar, porque eu não queria perder meus filhos, não queria perder a minha esposa, alguém que eu tanto amo, mas esse tipo de vida, essas práticas, estava me tirando tudo isso, né. As práticas de bebida, de drogas, de aquela vida de farra, estava me tirando tudo isso. Estava te roubando, Estava me né? roubando, né, e é uma luta, porque você quer sair daquilo e você não tem quem te ajuda, os amigos não te ajudam. No que nem eu disse aqui, eu não tinha pessoas que me apoiassem, a gente só via crítica, só via dedo apontando para você. E isso vai ficando tipo uma espécie de uma depressão na sua vida. Você não vê, você começa a não ver, sim, uma solução. Tanto é que eu já tive desejo de se suicidar. Eu já quis me jogar na linha do trem. No período que você estava nesse consumo, nessa vida É, bem, isso. che Chegou um ponto, você não para via mim mais ser breve com saída? esse assunto, que é um assunto até, né, grave aí de se falar, eu fiquei assim tão triste, depressivo, que eu não via mais motivação para viver. Você não via mais um futuro, assim? É, isso. Aí eu comecei a planejar como é que eu ia tirar a minha vida. Meu Deus do céu. E uma das formas que eu planejei eu sempre pegava o trem para ir trabalhar, eu trabalhava lá pro lado de São Paulo. Aí eu falei: "Quando o trem vir, quando eu pular, ele passa por cima, já me mata na hora, eu não vou sentir nada". Isso ficou na minha mente um bom tempo.
Aí eu fui pedindo para Deus para tirar isso da minha vida, porque eu não queria morrer, né? Fui pedindo e isso foi diminuindo, mas ficou na minha mente por um bom tempo. Um bom tempo. Eu pilotava moto bêbado, carro, né? Deus te E, guardou muitas eu vezes. fui uma vez, eu fui viajar para viajei para praia e desci, fui de moto, um caminhão quase passou por cima de mim. Meu Deus. Quase passou, não passou porque Deus é bom, né? Ele pôs a mão, evitou, mas Deus me livrou muito da morte ali. Deus me livrou muito da morte. Teve uma vez que eu bati em 3 carros parados, bêbado. Deus do céu. Bati em 3 veículos parados quando eu dormi no volante, por causa do alcoolismo, tá? Queria frisar isso aqui. E tava usando droga com os amigos meus, bebendo, aí fui embora para minha casa. Nisso eu perdi o sentido. Eu apaguei no volante. Eu acordei com um barulho da batida. Eita. Aí quando eu fui dar por conta, eu percebi que eu tinha causado um acidente, tinha batido em 3 veículos parados. E assim, Deus me livrou da morte, né? Porque eu poderia ter morrido nesse acidente. Sim, poderia. Fora tantas coisas que já aconteceu, que se contar aqui, isso aqui vai longe, né? É. Mas os livramentos do Senhor, assim, é surpreendente. A gente não entende na hora. Mas hoje em dia a gente vê que Deus tinha tudo planejado. Não, Deus me livrou muito da morte, assim. Eu reconheço hoje que o Senhor, Jesus Cristo, ele já tinha um plano na minha vida. Eu lembro de uma mulher, ela é cristã. Nessa época eu ainda não tinha aceitado Jesus. Ela olhou para mim, apontou para mim e falou assim: Olha, não adianta você fugir do plano que Deus tem na sua vida. O Senhor tem um plano na sua vida. Eu peguei e fiquei rindo da cara dela. Não acreditei. Tomara que ela assista. É, eu não acreditei, porque eu falei: você não sabe o que você está falando. Eu sou doido, eu sou. Jesus quer saber de mim nada. E era uma época que eu estava bem perdido, né? Que eu não acreditava em nada, Não estava acreditando mais nada em de nada, nada. né? E ela falou disso. Eu lembro, foi uma das primeiras pessoas que falou assim sobre esse Deus, foi essa mulher. Inclusive, o nome dela até é Angelina, Dona Angelina. Beijo para você se você estiver assistindo. Tomara que ela assista. É, Ela vai falar: "Não falei que Deus tinha um a plano?" pessoa maravilhosa, a Dona Angelina. Então eu lembro que foi uma das primeiras pessoas que me falou sobre esse Deus. Que na época eu morava no quintal dela, que ela alugava a casa, a gente era solteiro, eu morava de aluguel nessa casa. Então foi um dos primeiros contatos que eu tive com o cristianismo, né? Sim. E aí eu fui conhecendo pessoas do meio cristão, né? Foram me orientando, foram me evangelizando. E isso é muito importante, tá? A gente se dedicar à alma, se for tendo cuidado comigo, porque eu dava trabalho, hein, gente? Não era fácil, não. Você deu trabalho quando você chegou na igreja? Não, Não, isso então era antes de você chegar na antes, igreja. antes, quando você, por exemplo, esse trabalho que eu quero dizer aqui em relação à igreja, era quando você vinha me evangelizar. Então você nem estava na igreja ainda, as pessoas Não, só estavam plantando o amor de Cristo na sua vida. isso, é. Por exemplo, você vinha me evangelizar, aí eu era grosseiro, né? Eu falava palavras, né? Que não Feias. convém falar aqui. Então, por causa da rebeldia, tal, até que essa palavra do Senhor foi entrando na minha vida, foi entrando no meu coração. Eu fui vendo testemunhos aqui que eu gostaria de falar, testemunhos de outras pessoas que se tornaram cristãos, que mudaram bastante. Isso me impactou, porque eu olhava para aquela pessoa e falava: Nossa, fulano mudou. Gostaria aqui de falar do Mauro, por exemplo, um amigo meu. O Mauro era doido. O Mauro era doido da pedra, que nem diz. De repente ele aceitou Jesus, não era outro cara. Quando eu encontrei com ele, isso mexeu comigo. Eu falei: Não, não é a mesma pessoa. Aí ele falou: Poxa vida, não é a mesma pessoa, que era amigo meu, né, da época de bagunça. Ele Hum. se converteu primeiro que eu. Uhum. Quando eu encontrei com ele, que ele estava mesmo cheio da graça, até hoje ele está cheio da graça, claro. Aquilo me impactou, porque eu vi ali o poder de Deus na vida dele.
Falei, nossa, como que ele mudou desse jeito e eu não consigo mudar? Falei, não, eu vou mudar também. Aí foi quando eu comecei a frequentar essa. Aí ele foi um dos que me convidou, irmão Mauro, irmão Rodrigo, que já congregou aqui conosco. Foi um dos primeiros assim que me convidaram para vir para os cultos. Fora outras pessoas, né? Sim. É o que você lembra mais assim, né? É, mas o meu primeiro passo para Jesus, eu fui convidado para um evento na Igreja Assembleia de Deus. Me convidaram. Na época, eu era roqueiro. Meu Deus do céu. Eu era roqueiro, eu tinha um cabelo enorme, vocês já. Aí me convidaram para esse evento. Eu falei, eu não vou, porque vão ficar me olhando lá, eu vou todo de preto. Eu já vestia só roupa preta, jaqueta, tinha uns brincos na orelha. Aquele visual de roqueiro. Uhum. Eu falei pro meu irmão, e isso me incomodava, porque se eu for lá, eu vou chamar muita atenção, eu não... A gente tinha um pouco de vergonha também, porque isso é bem diferente daquelas pessoas. Você chega lá, tá todo mundo de terno e gravata, todo mundo bem vestido, e você tá num estilo de doido, né? Que é o estilo do roqueiro, né? Eu não quis ir por conta disso. E também que não queria ir mesmo, porque a gente tem que mudar a vida, né? Tem que mudar o jeito de viver, porque Jesus vai mudar você. Só que me convidaram e eu disse, falei, olha, eu vou, não precisa pegar no meu pé que eu vou. Eu fiquei curioso, que nem eu disse aqui, eu fiquei curioso para saber desse Cristo. Isso já Fiquei curioso para tinha, experimentar esse Cristo. já estava gerando no seu coração essa Já curiosidade. estava um desejo no meu Sim, coração de conhecer esse Cristo, tá? É que nem a gente vai ler um livro. Você só vai saber o que está ali quando você lê o livro, sim, exatamente. entendeu? Então eu fiquei curioso em relação a isso. Falei, poxa vida, minha vida está tão turbulenta e esse Jesus me oferece tanta coisa boa. Então vou experimentar Vou esse conhecer. Jesus para mim saber como é, para me Sim, tirar a minha conclusão. Não do que os outros falavam, eu falei, eu quero tirar a minha conclusão. Então eu cheguei nesse ponto. Por que que eu fiz isso? O que que me levou a isso? Eu ia perder minha família, entendeu? Eu não gosto muito de falar disso, porque eu me emociono. Eu percebi que eu ia perder a minha família. Ia perder meus filhos, né? Meus filhos, um presente de Deus para minha vida. Minha esposa é uma pessoa maravilhosa. E eu destruí minha família por causa do alcoolismo, por causa da bebida, das drogas. E assim, eu estava destruindo um presente tão maravilhoso que Deus me deu ali. Foi a minha família. Eu sempre quis ter família. Eu sempre quis ter filho. Sempre quis ter uma esposa. Mas o mal, ele não quer ver você bem. Quer ver você destruído. sim. Então, ele usa de ferramentas para destruir. Então, as ferramentas que ele usou para me destruir foi isso: foi o alcoolismo, foi as drogas, foi a prostituição. Isso me afastou de Deus. Então, eu chegou um ponto que eu olhei assim, como me apresentaram esse Jesus. Falei, não, vou experimentar esse Jesus para me saber como que é, como eu disse aqui, né? Tô repetindo, mas é para ficar bem frisado isso. Sim, Que às vezes a gente evangeliza para as pessoas não dão ouvido, né? Prefere ficar vivendo aquela vida maldita do que experimentar. Experimenta, gente, faz. Fa- Experimenta para faz um você ver, teste. né? Para você tirar a sua própria conclusão, né? Aí, esses amigos que eu te falei fizeram os convites, convidavam para mim ir e tal, até que eu tomei a decisão. Falei, não, a minha esposa, por que que eu tomei essa decisão? Porque a minha esposa me falou que ela ia embora, ela ia me separar de mim. Ela ia se separar. Eu ia embora, não aguentava mais. Aí o que que eu fiz, Aline? Eu fiz. Como que eu uso a palavra? Eu fiz um acordo com Deus. Você fez um Fiz acordo. um acordo. Eu fiz um acordo com Deus. Falei, Senhor, eu vou fazer assim. Eu fui criado por uma família que fui ensinado que homem tem que ter palavra. Sou de família nordestina e o nordestino tem muito isso. Uhum.
cabra macho tem que ter palavra, entendeu? Sim. Eu fui criado nesse sistema. Então, eu falei, Senhor, eu quero fazer um acordo contigo. Olha só, eu quero fazer um acordo com Deus. Falei, se o Senhor não deixar minha esposa ir embora com meus filhos, eu vou te servir. Eu vou largar essa vida, eu vou contra a minha vontade, mas eu vou te servir. Se eu não deixar ela ir embora, eu vou te servir. E nisso, ela tinha ido procurar uma casa para alugar, para ir embora. E eu pensando, meu Deus, se a mulher arrumar uma casa, ela vai embora, ela vai embora, ela vai embora. Até que ela não conseguiu essa casa para alugar, não foi embora. Aí as coisas foram se acalmando. Aí Deus me cobrou. O Senhor me cobrou, falou: agora eu fiz a minha parte, agora você vai e faz a sua. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou ter que ser crente, vou ter que virar cristão, eu vou ter que começar a ir para a igreja, eu vou ter que parar com a minha bebedeira, comecei a levantar um monte de questão. Só que eu tinha feito o acordo, Sim. né? E Deus me cobrou. Eu falei: não, eu vou para a igreja, mesmo contra a minha vontade. Então, o que aconteceu? Os cultos era sexta-feira, sexta e domingo. Aí, quando chegava na sexta-feira, quando chegou a primeira sexta que eu fui cumprir com o meu acordo, Sim. eu me troquei, tudo, fui como roqueiro do jeito que eu era, porque eu tinha um cabelo enorme, usava barba um pouco, né? Tinha meu visual. Inclusive, meu cunhado até me criticou, né? Falei: mas você vai assim pra igreja? Eu falei: eu sou assim, eu vou assim, ué. Sou Você desse jeito. tem que ir do jeito que você é. Você não tem que Não mudar tem, para ir não. até Cristo, você tem que ir do jeito que você é, né? Não é a gente que muda para Cristo, é Cristo que muda você, Exatamente. né? Exatamente. Então eu fui. Chegou lá, fui muito bem recebido, ninguém me distratou, achei maravilhoso o culto, gostei demais, né? A palavra falou muito comigo, limpou a minha alma aquele dia. Você foi Falei: embora leve. nossa, aí eu percebi ali o que? Achei o lugar. Comecei a me encontrar. Comecei a ficar com pai de espírito. Comecei a ter desejos bons. Só tinha desejos ruins. Algumas coisas, né? Pensamentos ruins e, enfim. Comecei a provar desse Cristo. Eu percebi o quê? Que Cristo era maravilhoso. Que Cristo era o caminho, a verdade e a luz, que nem diz a palavra. E comecei a entender esse mundo. Aí, isso começou a me impactar, começou a me mudar por dentro. Mas eu ainda bebia, eu ainda usava droga. Foi da noite pro dia. Não, é aos poucos, Ainda né? recebi críticas por causa disso, porque eu vi parentes meus falar: tá indo pra igreja e tá bebendo, tá indo pra igreja e tá fumando, que também fumava, tá cigarro. Sim. Tá indo pra igreja fazendo aquilo, mas veja bem, existe um processo de libertação na vida da pessoa, não é da noite, não no estalar de dedo, existe um processo de libertação. Tem casos que Deus Sim, pode, faz. pode. Mas também tem os casos que é aos Então, poucos. aí, eu vou tentar resumir, porque é muita história. Fique em paz. Aí, para mim, começou a ser um problema isso. Porque eu não fiz o acordo, tinha que Sim, cumprir o acordo. como você disse, se deu sua palavra. Aí comecei a ir para a igreja. Só que, qual foi um dos problemas? Minha esposa não ia, a Dorothy não ia nos cultos comigo. Né? Porque ela também era perturbada. A gente foi entrar em assunto aqui, a Ai. Dorothy também era perturbada. Ela quebrou a moto minha uma vez, inteirinha a moto, quebrou a casa, como eu já disse aqui. Era louca, era doida. Porque eu provocava isso também, entendeu? Então É. era um lar assim, turbulento. Uma vez eu saí para trabalhar, isso também me emociona. Eu. Calma aí. Fique em paz. O que acontecia? Por causa desse mundo que eu vivia, eu não chegava cedo em casa.
Eu chegava 4, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã. Meus filhos já estavam dormindo, não me viam. Tinha semana que meus filhos não me viam, que eu saía cedo para trabalhar e voltava de madrugada. Aí tem essas datas festivas, né, dia de pai, dia de mãe, né. E na escolinha, a escola ensina as crianças a presidiar o pai e a mãe, né, faz aqueles As as lembrancinhas. lembrancinhas de escola. Sim. Aí esse dia me marcou muito, porque eu saí para trabalhar, aí meu filho estava acordado, o Júnior. Tenho 2 filhos, né, a Jennifer e o Júnior. Aí meu filho estava me esperando. Eu levantei e tal, aí ele chegou em mim e falou assim, estava com um envelope na mão, tipo um cartão postal. Uhum. Aí falou assim para mim: "Ô pai, você não mora mais aqui?" Nossa, Aline, isso pra mim foi muito impactante, entendeu? Ele falou assim: "Pai, você não mora mais aqui, que eu não vejo mais o senhor." Eu falei: "Não, filho, o pai mora aqui, mas não te vejo mais aqui, pai." Aí eu vi o cartão na mão dele e falei: "O que que é isso, pai?" Eu falei assim: "O que que é isso aí, Júnior?" Ele falou: "Não, pai, isso aqui é um presente que eu fiz pra você. Só que eu não te vejo." Aí ele me deu. Quando eu abri aquele cartão, aí caiu assim um recorte em papel de um homem, um cordãozinho. Eu abri, ele ficou pendurado. Aí ele falou, perguntei assim pra ele, falei: "Filho, mas o que que é isso aqui, né? O que que significa?" Falei, ele falou: "Pai, é você, o meu herói." Então é isso aí. No dia eu fiquei muito triste comigo, porque eu não estava cuidando da minha família como deveria. Eu, eu não estava amando a minha família como eu deveria amar. Eu não estava zelando como eu deveria zelar, né? Eu estava, como é que eu falo a palavra aqui? Eu estava me dedicando a coisas ruins, que é o alcoolismo, que eu disse aqui, as drogas, os amigos da rua, que não eram meus amigos, a pessoas que não tinham futuro nenhum e estava destruindo minha família, que me levavam cada vez mais para o fundo do poço. Sim. Porque, por exemplo, pra você entender, sexta-feira era o dia do culto. Eu já estava nisso aí, eu já estava iniciando Um um processo, né. processo. Isso. Quando chegava na sexta-feira, trabalhava de segunda a sexta, sexta-feira, qual era meu pensamento? Ir para a igreja. Sim. Aí, como eu tinha esses amigos, do trabalho principalmente, aí já falava assim: "Ó, hoje a gente vai beber uma." Aí eu falava assim: "Não, hoje eu vou para a igreja." Aí começava a me tirar A zoação. começava a zoação. Aquelas piadinhas sem graça. Aí eu, pra não desmerecer o cara, e eu também era ainda viciado, eu ia. Nessa que eu ia, eu saía do serviço umas 6 horas da tarde. Nessa que eu ia, eu pensava assim comigo: "Não, eu vou tomar só uma garrafa de cerveja e vou para minha casa." Sabe que hora que eu chegava em casa? 4, 5 horas da manhã, louco, porque já perdi o domínio, Já não tinha controle, não né. tinha controle. Então isso aí foi algo que demorou ainda para sair da minha vida, entendeu? Foi uma luta, eu fiquei lutando contra isso. Aí ora eu estava no culto, ora não. Porque, por exemplo, na sexta-feira era o dia de eu ir no culto, eu não ia porque esse tipo de vida me levava para fazer aquilo. Quando eu ia ver, eu estava na rua de madrugada, parecia que eu estava em transe. Quando eu via: "O que eu estou fazendo aqui, meu? Eu tinha que estar na igreja, tinha que estar na minha casa." E fui levando assim, até que um dia, isso foi bom, aconteceu. Até que um dia eu cheguei em casa, aí tive uma discussão com a minha esposa. Tivemos uma briga, bate-boca. Sim. E ela não ia na igreja ainda, ela não ia nos cultos comigo da igreja. Só eu que ia só. Eu ia sozinho. Por quê? Por causa daquele acordo que eu te falei. Sim. Tá tentando cumprir com o meu acordo. Tava uma luta para cumprir, mas eu tava indo, entendeu? Estava Tava tentando. tentando cumprir com o meu acordo, porque eu dei minha palavra para Deus. Sim. Dei minha palavra para ele, eu fiz um acordo com ele. E pedindo para ele me ajudar. Eu falei assim: "Eu não tô conseguindo, me ajuda."
com isso, porque eu não estou conseguindo, né? E como me falavam que ele era todo poderoso, que ele fazia os milagres, que ele era santo, que ele era bom, né? Que ele tinha muito poder. Então eu estava experimentando isso. É importante dizer aqui que a gente tem que se esforçar, não é Deus que faz tudo. Quem faz Sim, também somos nós, é um conjunto de coisas. sim. Tem gente que quer tudo pronto, né? Exato, E não só é que a gente assim o tem que fazer a nossa processo. A gente faz a nossa parte. parte e Deus faz a dele. Exatamente. E eu estava fazendo a minha parte, embora eu estava com dificuldade, mas eu estava fazendo. Estava se esforçando, É. né. Aí nessa discussão, eu e minha esposa, eu apontei o dedo na cara dela e falei: você tem que ir comigo também, você tem que me ajudar. Você não me ajuda, você só fica aí jogando coisa na minha cara, só fica me Criticando? criticando. Nós quebramos pau mesmo, você tem que ir comigo e tal, tal. E ali Deus pôs um desejo no coração dela de ir também, né, a partir disso. Então aí ficou mais fácil, entendeu? De cumprir com esse acordo. Opa! É, porque ela começou a ir. Foi uma coisa muito boa. É, isso é interessante falar. Né. Aí ela começou a ir. Então já ficou melhor para mim. Só que, para mim, Aline, era muito difícil a sexta-feira. Porque como a gente usava droga, a gente não falava sexta-feira, a gente falava sexta-cheira. Ah, sexta-cheira. É, porque ia beber, Sim, ia cheirar droga, quer fazer o né? Que é o consumo uso das de drogas. cocaína e tal. E qual era o problema? Por isso que o pessoal fala, né? Você tem que evitar, né? O primeiro passo pro vício. Então, quando eu tomava o primeiro gole, pronto, aí já era uma porta aberta para não, para ir mais pro poço, mais pro fundo do poço. Você não Então, eu não conseguia conseguia parar, controlar né. isso por causa do vício. A própria palavra fala, você é viciado. Então, você iniciou, você não consegue controlar isso. É complicado. Por isso que eu disse aqui, a gente tendo um apoio fica muito mais fácil, É. né? E aí ela começou a ir pros cultos, começou a ir, eu também. Só que tinha sexta-feira que eu não ia. Ela ia pro culto e eu não, né? Estava descumprindo um acordo, Sim, entendeu? sim. Descumprindo um acordo. Aí quando eu chegava em casa, na minha casa, ela tinha um arrependimento muito grande. Porque você não tinha Que eu tinha ido. ido para as práticas mundanas, eu tinha ido para bebedeira, para farra. Chegava em casa, tava minha esposa dormindo e meus filhos. O que que começou a me impactar nessa caminhada? A minha esposa, como eu disse aqui, ela era uma pessoa também turbulenta, ela era uma pessoa violenta, ela era uma pessoa nervosa, ela era bem tribulosa, a minha esposa como eu também. Então, o que que aconteceu que me impactou? Quando eu chegava em casa dessas farras, a gente brigava muito, quebrava o pau, um empurrava o outro. Eu cheguei a agredir ela algumas vezes, agredi não, assim, empurrar, não cheguei a bater, né? Sim. Mas empurrava para me defender. Teve uma vez que eu saí do controle também, eu quase enforquei ela. Grudei no pescoço Deus. dela assim, falei, desgraçada, eu te mato hoje. Daí quando eu fui ver o que eu tava fazendo, eu falei, meu Deus, vou matar minha mulher, por causa desse mundo doido. A gente não sabe É, até onde a gente tá indo, né. é. Então eu vi ali que eu tinha que mudar de vida. Então, da onde eu quero chegar aqui? Quando eu comecei a chegar em casa da bagunça, nesses dias que eu não cumpria com o meu acordo, ela não estava falando mais nada, ela estava serena, Ela não brigava não mais. brigava mais, estava calma, eu chegava em casa, a janta estava pronta, Esse é um ponto que a gente tem que enfatizar. né? Quero falar aqui isso para mulheres, tá? Porque a gente vê na igreja que muitos maridos não vêm. Por que será que esse marido não vem? Como está o testemunho dessa mulher em casa? Né? Ela está atendendo a necessidade do seu marido, ela está, toda vez que ele chega lá alcoolizado, ela está jogando panela na cara dele. É, porque tem muito isso também. A esposa, sabe, ela edifica o lar, né, e a palavra de Deus fala esposa sábia, ela não fala como que tem que ser seu marido, se ele tá na igreja junto com você, se ele tá servindo a Deus junto com você, se ele tá cumprindo tudo que você idealizou que ele tem que cumprir.
A palavra de Deus fala a esposa sábia, e a esposa sábia é aquela que ganha o marido no silêncio. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Não é fácil, porque eu imagino a posição dela. É, Ela estava indo a porque Bíblia você falou para ela ir junto com você. E isso, aí tinha dias que você não ia, mas mesmo assim ela ia. ia. Mas mesmo assim ela estava aprendendo e colocando em prática, porque Sim, também tem essa questão, sim, sim, que tudo que nós aprendemos, nós temos que colocar em prática. Nós claro. temos que aprender e colocar em prática, viver aquilo que a gente tem aprendido. Isso faz toda a diferença, que foi o que o irmão Adenildo está contando aqui pra gente hoje. É, então, aí ela mudou para melhor, Sim. né, então isso me impactou, isso mexeu comigo. Falei: "Nossa, né". O que aconteceu? Chegava em casa, janta pronta, né, a mulher calma, serena, plena, né. E o que começou a causar em mim? Eu falei: "Poxa vida, se ela mudou, tem que mudar também. Se Deus está mudando ela, vai ter que mudar eu também". Isso para mim foi bom, foi muito bom isso. Então eu comecei a ver o quê? Que o poder de Deus existia, existe. Ele faz mudança nas pessoas, Sim, ele muda situações, ele muda. né. Então dentro de mim já estava o quê? As práticas já tinham diminuído, né, eu estava conseguindo cumprir mais com o meu acordo com Deus, de ir nos cultos, Sim, e cada vez mais esse efeito, né, do amor de Deus, do poder de Deus foi aumentando em mim. Então aquilo de ruim foi saindo, que eu falei aqui, é o processo de libertação. sim. Eu fui tendo um processo de libertação do alcoolismo, da droga, aquela vida doida. Então eu comecei a ver o quê? Que era muito melhor eu estar no caminho do Cristo do que estar naquele tipo de vida que eu levava. Porque Deus foi me levando cada vez mais a estar mais próximo dele, né? A minha família foi se estruturando, a gente começou a frequentar todos os cultos, a ser ensinado pelos membros da igreja, né? Ter um apoio. Tinha uns cultos nos lares, nós participava. E nisso eu fui me libertando, né. Ainda eu estava bebendo, estava ainda nas práticas, né, do que eu Tinha fazia. diminuído a Só que tinha diminuído, mas quantidade, estava nas mas ainda práticas ainda, estava. mas já não era o mesmo, como que eu posso dizer, já não A era, mesma frequência? Acho que não era a mesma frequência e não era tão bom na hora que eu fazia como era antes. Por entendi. exemplo, pra você entender, eu amava tomar cerveja. Pra mim, todo lugar que eu ia tinha que ter uma boa cerveja gelada, se não tivesse, pra mim não tinha graça nenhuma. Então houve um tempo quando eu comecei a frequentar os cultos, quando eu ia num bar tomar uma cerveja não tinha mais graça, tava com gosto diferente, Interessante. não era o mesmo sabor que eu conhecia, era a mesma marca de cerveja. Só que quando eu ia lá tomar, não era mais o mesmo sabor. O Senhor me tirou o paladar por aquilo. Então A aí é o que eu tô falando transformação. aqui, eu comecei a experimentar esse poder de Deus. A mesma coisa aconteceu com a droga, né, eu comecei a perder o desejo de usar aquilo. Né, comecei a não ter mais tanto desejo por aquilo. É o que eu disse aqui, né, foi um processo de libertação. Então, isso avivou a minha fé cada vez mais. Falei: "Nossa, né, isso é muito bom. Nossa, isso aqui é maravilhoso". Teve um dia que eu não dormia direito, porque eu usava droga, né, não dormia direito. Então, quando eu fui liberto, eu lembro que eu deitei na minha cama, assim, olhei, assim, o teto e senti uma paz muito grande, sabe, uma paz, assim, algo que a gente fica dormindo, não sei te explicar, a gente fica dormente. Que isso? É a graça de Deus, é a presença do Senhor em você. Então aquele mal todo que existiu na minha vida tinha saído. Então aí eu comecei a perceber o que, nossa, aí encontrei o caminho, Eu tô na encontrei. direção certa. É, aí foi tudo diferente. Aí eu falei: "Nossa", né. Aí eu me batizei, né, tem todo, né. Tô Aí a no gente foi processo. aprofundando cada vez mais no cristianismo, a gente teve o batismo, o meu cabelo eu cortei, né. Inclusive a pessoa que cortou meu cabelo não queria cortar, ficou com dó. Meu cabelo era muito bonito. Eu tenho foto, né.
Mas eu falei para ele: "Não, eu tô decidido e hoje, a partir de hoje, é que nem a Bíblia fala, hoje eu sou um novo homem, né, vou me batizar e a minha vida agora é outra". E foi um processo que cada vez mais a gente foi ficando mais aprofundado no cristianismo, né, e eu depois que eu tive a revelação plena de quem é Jesus, eu não consegui mais viver sem ele. Abandonei aquelas práticas mundanas que eu fazia, e o delicioso disso tudo é que eu podia comparar. Eu achei muito bacana isso, sabe. Comparar? É, Hum, que é isso, pra você me dá um entender, exemplo. eu não vivia aquelas práticas louca, Uhum. bebedeira, farra, mulherada, festa direto, tal. O prazer que existia nisso, comparado hoje com Cristo, é totalmente diferente, você entendeu? A Agora sensação, a entendi. convivência, os sentimentos que você tem, não tem nada a ver. Para Você mim ter aquela sensação, eu tinha que beber. Hoje, para mim sentir essa paz, eu só preciso da presença do Senhor. então você via Eu que não preciso me entorpecer. era um engano, Isso, de era um verdade. grande engano. Hoje em dia você consegue ver bem com bem clareza, Para assim, a mim diferença. para mim ter um prazer sexual, por exemplo, eu tinha que fazer sexo com várias mulheres. Hoje não. Meu maior prazer hoje é fazer sexo com a minha esposa, né, que somos casados. Então eu não preciso mais de outras mulheres, eu preciso da minha esposa somente, que é alguém que eu amo muito. Então muda, né, eu não preciso buscar outros prazeres mudando. Hoje minha vida é com Cristo, e é aquilo que nós estávamos falando, né, eu quis experimentar isso. Então aí hoje eu vejo que é algo muito bom, né, eu fiquei assim tão, impactado com isso que eu falei: "Nossa, como eu perdi tempo, meu, sem ter esse Jesus na minha vida, como eu não aceitei isso antes", sabe, sabe quando uma herança grande você tem para receber e você adiou isso, deixou se perder no tempo e hoje você achou ela de volta, recebeu essa herança, e estava Sim. lá pronto. Essa herança em Cristo ela está pronta para nós. É nós que temos que ir lá buscar. Então, pelo que eu posso, resumir, assim, o seu acordo com Cristo foi a melhor escolha que você fez. Foi, foi. O meu acordo com Cristo foi a melhor coisa que eu fiz. Eu costumo dizer, Aline, que uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, uma foi aceitar Jesus e a outra foi ter casado com a minha esposa. Ah, tá vendo, irmã Doroti? Ela vai assistir. É, é. Glória a Deus. Eu Uma quero das que melhores você escolhas que eu fiz foi isso, assim, que eu lembro, assim, na minha vida, né, uma das escolhas que eu fiz, a melhor foi aceitar Cristo e ter casado com a minha esposa hoje, que é a Doroti, que você conhece. uma mulher muito sábia. Então é uma pessoa maravilhosa, eu quero falar dela aqui também um pouco, Pode só falar. foi alguém, assim, que me ajudou muito, né. Tadinha, minha esposa sofreu muito com minha causa ali. Sofreu muito, porque ela sempre me amou e eu não tinha aquela não cuidava dela direito, entendeu. Ela passou muita raiva comigo. Passou raiva, a Jennifer mesmo, ela nasceu com umas manchas no corpo, quando ela nasceu, e falaram que foi porque a Dorothy passou nervoso, e esse nervoso foi eu que fiz ela passar. Foi por minha causa, entendeu. Então, se minha filha de repente poderia até ter tido uma complicação por minha culpa, porque ela engravidou e eu fazia ela passar muita raiva, então ela podia ter tido uma complicação na gravidez. Mas graças a Deus não aconteceu, então o Deus guardou. que eu quero falar aqui é que ela, nesse trajeto dessa luta para se libertar do mal, a minha esposa teve um papel muito importante na minha vida, Ela fez o papel de né. ajudadora. Teve um papel muito importante. Isso eu quero dizer para quem está assistindo aqui, que você tem um papel importante de ajudar a pessoa na dificuldade dela, né, de pegar na mão e tirar do lamaçal do pecado, do mal, daquela situação, porque às Ser vezes às vezes as pessoas não conseguem vencer por falta de ajuda. a pessoa, ser um suporte para outra pessoa, né. Isso. Então ela foi um suporte que eu tive, que me ajudou muito nisso,
né, nesse processo de libertação, de estar mais próximo de Deus, né? O que eu posso dizer aqui, como eu fiz aquele acordo que eu te falei, então Deus ele fez a parte dele, ele mudou ela para me ajudar, porque a palavra de Deus não fala que a esposa não é nossa ajudadora. Sim, ajudadora. Então esse papel ela empenhou muito bem, né? E ela, a minha esposa foi alguém que eu não queria perder, né? Foi alguém assim que apareceu na minha vida que eu não quis perdê-la, porque foi algo maravilhoso que aconteceu na minha vida. Foi ter conhecido minha mulher, minha esposa, alguém que. Lembra que eu falei que eu queria alguém que me amasse, que cuidasse de mim, que eu amasse a pessoa também, que eu cuidasse. Eu queria isso, Sim, entendeu? Eu queria sair daquela vida, daquela vida de sair com vários. várias pessoas. É, eu queria alguém, assim, para me se apaixonar, para me criar, construir uma família. E essa pessoa foi a Dorothy, que apareceu na minha vida, né? Então, tanto é que a gente, a gente casou dentro de um ano. Se conheceu, menos de um ano praticamente, a gente se casou. Igual eu. A gente e isso aí para mim foi muito bom, porque um apoiou o outro, entendeu? Eu e Dorothy, a gente é muito parceiro. A gente é muito parceiro. Quando ela não tá bem, eu sou o suporte. Quando eu não tô bem, ela é meu suporte. Quando a gente tá com problemas lá de família, um dá um suporte pro outro. Então isso é maravilhoso, né? Mas tudo isso por quê? Porque o Senhor Jesus entrou na nossa vida, É, entendeu? mas primeiramente você abriu espaço para ele entrar na sua vida. Sim, Então essa parte é muito importante. Deus ele tem todo o poder para transformar a sua vida, restaurar seu casamento, mas você precisa abrir espaço para ele fazer. é. Ele não vai fazer se você não convidá-lo. Eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que vai estar nos ouvindo, nos assistindo, né, uma mensagem que Deus colocou aí no seu coração para deixar para essas pessoas que estão passando por dificuldade e essas pessoas que estão pelo processo de estar se libertando também, porque os 2 processos não é fácil. Sim, é. Não é fácil. Realmente não é fácil, mas para Deus não tem nada impossível, né? Sim, A gente não pode se esquecer disso, que para o Senhor não tem nada impossível. A Bíblia diz que ele até ressuscita o morto, sim, né? A palavra fala que aquele que vive em mim, ele viverá, né? Para sempre. Algo também que mexeu muito comigo é essa questão da gente ser eterno, né? Porque tudo que nós conhecemos aqui vai acabar, vai. acaba, ele acaba. E a vida eterna, ela não acaba, ela é eterna, ela é eterna, ela é eterna. Isso é maravilhoso. Você está num lugar que você não vai deixar de existir, né? Então, assim, nós cremos pela nossa fé e segundo o que diz a palavra de Deus, que nós vamos ser Eternos. eternos. Então, isso para mim é maravilhoso, né? Essa ideia, essa situação da gente ser eterno, isso é tremendo demais. Isso é para mim me dá uma sensação muito boa. E a gente vive com essa questão de que a gente um dia a gente vai partir, né? Aqui nessa Sim, terra a gente vai partir. E essa sensação é ruim. essa Não sensação não é é boa ruim quando não. a gente perde um ente querido, um filho, um pai, uma mãe. É, Mas na graça de Deus no céu, não, a gente vai ser eterno. eterno. Isso é maravilhoso. Eu queria deixar aqui, né? Você falou aí, uma mensagem, e o que eu gostaria de deixar? Na vida, a gente experimenta tantas sensações, né? Boas, ruins. A gente ri, a gente chora, né? O que é melhor você fazer? Às vezes é legal chorar, dependendo da questão, né? Sim, A gente chora é bom, mas dependendo do choro é muito ruim, por uma perca que você teve. E a gente experimenta tanta coisa na vida, né? Você que está vivendo uma situação difícil, né? Principalmente uma situação difícil, não só difícil, mas você também aí que ainda não provou como que é esse Cristo, não sabe como que é, eu faço aqui um desafio para você, né?
Põe a sua vida no altar do Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente. Ponha de todo o seu coração, ponha inteira a sua vida. Eu faço um desafio com você aqui. Ponha a sua vida no altar do Senhor, se entregue para o Senhor verdadeiramente. E depois você fala para mim, você compara o antes e o depois e me diz o que foi melhor. Isso aconteceu comigo. Hoje eu posso falar isso. Hoje eu comparo o antes, eu até me arrepio aqui, ó. Hoje eu comparo o antes e o depois. Depois. Eu prefiro o hoje com Cristo, que é Amém. muito melhor do que lá atrás, de tudo que eu vivi. Glória a Deus. Embora, né, a gente tenha dificuldades, mas temos Cristo que está conosco todos os dias. Sim, todos os dias. Para nos ajudar sempre. Amém. É Glória isso. a Deus. Eu quero te agradecer por ter vindo, compartilhado a sua história. Eu creio Obrigado. que esse episódio, esse podcast, eu creio que ele vai ser edificante, vai transformar muitas vidas. E peço para vocês que estiveram nos assistindo, se você conhece pessoas que estão passando por alguma dificuldade nesta área, manda esse podcast para ele poder ouvir, para ele poder entender, para ele ter esse desejo de experimentar a Cristo, conhecer quem ele é verdadeiramente, não de ouvir falar, mas ter a sua experiência própria. Eu quero agradecer você por ter vindo. Eu espero que você Obrigado. volte. Nada. Um dia nós vamos fazer um com você e com a irmã Doroti. Sim, Para vai vocês ser verem legal. os dois juntos, vai ser muito interessante, né? Eu quero agradecer a todos vocês. Compartilha, dê like para nos ajudar, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, para que ele possa mandar para mais pessoas. Não para que nós ficamos conhecidos, mas para que o nome do Senhor seja divulgado. Quero agradecer, né, aos nossos patrocinadores. Felipe Braga vai estar na descrição desse vídeo. Se você quiser contratar o serviço dele, vai lá, vai estar tudo aqui na descrição para você encontrar ele. Esteja nos seguindo nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Esteja nos seguindo, compartilhando. Eu agradeço por mais um dia e tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. I like Jesus. Wear my cast. 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 I like Jesus.